O Brasil nunca foi um lugar bom para os indígenas viverem. Não, pelo menos depois de 1500. Nunca foi. Só que hoje tá pior, porque mais do que uma omissão por parte do governo, por parte dos órgãos de proteção que deveriam estar fazendo esse trabalho, a gente tem um incentivo do governo para que eles invadam nosso território, para que eles destruam. A gente tem um incentivo do governo federal com falas explícitas dizendo isso. E a gente tem a questão do quê? Da impunidade. Por que as pessoas continuam fazendo e praticando essas ilegalidades? Porque isso é crime. Desmatar e queimada é crime no Brasil. Né? Desmatar é crime no Brasil. Garimpo ilegal dentro da terra indígena, isso é crime. Por que isso continua acontecendo? Grandes conhecedores da floresta, os povos indígenas são essenciais para a preservação da Amazônia. Para falar do cuidado com a floresta por esses povos originários e da realidade que essa população enfrenta hoje, eu converso com a ativista indígena Chay Suruí. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Aos 25 anos, ela foi a única brasileira a falar na COP, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu no ano passado em Glasgow, na Escócia. Para uma plateia de líderes mundiais, ela disse que os povos indígenas estão na linha de frente da mudança climática e que devem estar no centro das decisões relacionadas com o futuro do planeta. Chay é filha do cacique Almir Suruí, liderança indígena em Rondônia, é estudante do último semestre de Direito, é coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé e do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Chay é também produtora executiva do documentário O Território, do diretor Alex Prites. O filme mostra a história do povo Uru-Eu-Uauau pela defesa de suas terras e estreia no dia 8 de setembro. Escuta essa minha conversa com Chay Suruí. Chay, obrigada pela participação aqui no podcast da semana. Você já lembrou aí em diferentes falas que os povos indígenas, né, são eles que mantêm ali a floresta em pé, né, que têm ideias para adiar o fim do mundo. Queria que você falasse um pouco da importância desses povos para a proteção da floresta e como funciona essa relação. Primeiro, Laura, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui participando do podcast. É um prazer estar aqui falando com vocês. Qual que é a importância dos povos indígenas quando a gente vai falar da preservação da floresta, de se manter uma floresta viva, de se manter a floresta em pé? E mais do que isso, né, a gente está falando de vida mesmo, porque sem floresta não tem vida. Não tem vida humana, não tem vida dos animais, não tem vida das plantas, não existe vida. E hoje a gente já sabe, por exemplo, que os territórios indígenas, eles protegem mais, inclusive, do que as unidades de conservação. A gente tem, no Brasil, diferentes distinções do que são áreas protegidas, né, para que as pessoas entendam também. A gente tem APA, a gente tem vários diferentes tipos, né, de áreas protegidas mesmo. E uma delas são as terras indígenas, que são diferentes, né? Que a gente tem, por exemplo, os parques, a gente tem as reservas extrativistas, que lá vão viver os extrativistas, e a gente tem as terras indígenas. Hoje a gente sabe, por exemplo, que um território indígena, ele protege muito mais do que uma área, que é, por exemplo, uma área de um parque, que não tem ninguém, né? Uma área de conservação total, que não vive nenhuma pessoa lá. Né, que é só para ser protegida, que é para ser intocada. Ou seja, a gente consegue ver que como né, que pode os povos indígenas conseguirem proteger mais do que uma área que deveria estar sendo intocada. Mostrando assim como que a nossa conexão, né, com aquele espaço também. E a importância da gente estar lá. Porque pra gente, a floresta é mais do que a nossa casa. É a nossa vida, né? Quem a gente é aquilo que faz os povos indígenas também. É lá que a gente nasceu, é lá que a gente cria os nossos filhos, é lá que a gente vive a nossa vida, é lá que a gente se alimenta. Então, a gente entende
que assim como todas as pessoas, as outras pessoas, até as que não vivem na floresta, também fazem parte dela. Porque a gente está conectado com esse mundo. A gente está conectado com ele. E aí eu acho que um exemplo importante de citar, né, da proteção dos povos indígenas é o que aconteceu agora com, não sei se você viu, com o Índio do Buraco. Que ele era o último sobrevivente de um massacre que matou a família dele inteira. E ele passou 30 anos da vida dele vivendo isolado, né? Que ele decidiu ficar em isolamento voluntário por causa de todos os traumas, de toda a violência que ele passou, né? Acredita-se, inclusive, que ele não confiava em ninguém. Por quê? Porque a família dele teria sido morta, parte dela, envenenada pela comida que deram para eles. Então ele não confiava nas pessoas que davam, né? Se a pessoa ia lá dar comida para ele, ele não confiava em ninguém. Porque o que ele viu foi a morte do povo dele inteiro. E aí ele viveu, né, depois que a família dele foi toda morta, ele passou esses 30 anos vivendo sozinho. E protegendo aquele território ainda. Lutando pela terra dele. Porque a terra dele estava lá. E estava sendo protegida também pela FUNAI, pela frente. E agora que esse indígena se foi, que ele morreu, o que vai acontecer com a terra dele? O que vai acontecer com esse território que já estava ameaçado? Porque o território dele já estava sendo ameaçado por madeireiros, por grileiros, e agora, sem a presença dele lá, é uma desculpa para essas pessoas para dizer, tá vendo? Não tem mais ninguém lá, não tem mais indígena lá, não precisa proteger, não precisa preservar. Não, tem que destruir mesmo. Que isso é o chamado progresso para as pessoas. Progresso não é mais vida, progresso é destruição. E, enfim, hoje os povos indígenas, eles têm esse papel, né, de proteção também. Tanto que, por exemplo, um dos povos que eu trabalho, que é o povo, inclusive, que está no filme, e o filme mostra muito disso também, o trabalho de proteção que esse povo faz para monitorar o seu território. Né? O povo Urubuauau, eles têm um próprio grupo, né, de proteção da terra deles, assim como os Guajajara, né, que são os guardiões, que fazem o quê? Que monitoram e fiscalizam o território, né, contra esses invasores. E eles fazem isso se utilizando de drones, de GPS, de celulares, usando agora, né, a tecnologia ao nosso favor, né, como uma arma mesmo para a proteção da nossa terra. A gente tem aí, como você bem lembrou, né, relatos de populações ameaçadas de morte, encurraladas, né, envenenadas, aí, contaminadas por mercúrio, enfim. Queria que você falasse um pouco mais dessa realidade e nos dissesse se você enxerga caminhos para que responsáveis sejam punidos, né, e essa população protegida. Então, infelizmente, o que a gente está passando no Brasil é um dos piores... O Brasil nunca foi um lugar bom para os indígenas viverem. Não, pelo menos depois de 1500. Nunca foi. Só que hoje tá pior, porque mais do que uma omissão por parte do governo, por parte dos órgãos de proteção que deveriam estar fazendo esse trabalho, a gente tem um incentivo do governo para que eles invadam nosso território, para que eles destruam. A gente tem um incentivo do governo federal com falas explícitas dizendo isso. E a gente tem a questão do quê? Da impunidade. Por que as pessoas continuam fazendo e praticando essas ilegalidades? Porque isso é crime. Desmatar e queimada é crime no Brasil. Né? Desmatar é crime no Brasil. Garimpo ilegal dentro da terra indígena, isso é crime. Por que isso continua acontecendo? Primeiro, por causa da impunidade. Porque é isso. As pessoas elas matam, não só invadem, não só colocam garimpo ilegal, não só desmatam, mas elas matam as pessoas, né, que estão lá, matam os guardiões da floresta e nada acontece. Então é claro que elas vão continuar fazendo, porque elas estão certas, né, de que aquilo não vai dar nada para elas, que aquilo não vai acontecer nada. E mais do que isso, que as pessoas do governo vão estar do lado delas. No meu estado, no estado de Rondônia, não sei se você lembra, na época que tinha 600 balsas de garimpo no Rio Madeira, e aí a polícia foi lá, fez uma operação, como fez agora há pouco também, para tirar essas dragas, né, de garimpo, para queimar essas balsas. O governador
era contra. Tentou entrar com uma lei para permitir o garimpo no Rio Madeira. Uma lei claramente inconstitucional. Primeiro porque isso não é da jurisdição do Estado. Quem decide isso é a União. Ele não poderia fazer isso. Primeiro. Segundo que é isso. Eles vão lá, destroem o meio ambiente, envenenam as pessoas, porque a gente pode ver em outras cidades que sofrem muito com a questão do garimpo, principalmente lá no Pará, principalmente as populações indígenas ribeirinhas que já estão sendo envenenadas pelo mercúrio. Eu lembro de um episódio quando a gente estava lá no acampamento Terra Livre, que é a maior mobilização indígena que acontece no país todos os anos, no mês de abril, né? E esse ano a gente estava lá e a gente tinha ido fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal, conversar com os ministros, principalmente para falar da pauta do marco temporal. E eu estava com a Alessandra, né? Alessandra Munduruku. Aí a gente foi lá, fez essa visita para os ministros, e quando a gente estava voltando, né? Eu estava voltando com a Alessandra Munduruku, que é essa líder indígena, mulher super forte, né? Que vem sendo ameaçada de morte por lutar contra o que está acontecendo dentro do território dela, principalmente em relação ao garimpo. Eu lembro da gente voltando para o acampamento e ela recebendo a notícia que a amiga dela tinha acabado de falecer por causa da doença do mercúrio. E é isso. Hoje, as pessoas estão morrendo. Não estão morrendo só porque fazem esse trabalho de proteção e estão sendo ameaçadas, mas porque estão sendo envenenadas mesmo. Tem a sua água envenenada, né? Porque o mercúrio envenena a água do rio que a gente bebe, do peixe que a gente vai comer, que vai causar doença pra gente. Que as mulheres Munduruku decidiram que já não vão ter mais filhos porque elas sabem que o corpo delas está envenenado pelo mercúrio. E elas não querem passar isso para suas crianças. Você imagina, isso também é genocídio. Porque as mulheres deixarem de ter filhos, como é que vai haver a continuidade daquele povo? E mais do que isso, o garimpo, ele não traz só a doença do mercúrio, não traz só o envenenamento da água. Mas olha o que aconteceu no Yanomami, que as meninas, crianças, estavam sendo estupradas por garimpeiros. É isso, traz a violência, traz a doença, traz a destruição do território, traz a morte do rio. E é isso que eu não entendo. O que falta ainda a gente falar para as pessoas entenderem isso? Porque isso já chegou nelas, é o que eu falei. Porto Velho, outras cidades que também são afetadas, que tem garimpo. Também as pessoas da cidade, não se enganem, que vai ser só os indígenas, só os ribeirinhos. As pessoas da cidade já estão envenenadas também. Chay, a demarcação, né, ela é aí, ao longo dos anos, a grande luta do povo indígena, mais em evidência, eu quero dizer, né? Aí eu queria te perguntar, demarcar é suficiente hoje em dia, né? E quais ajustes precisam ser feitos na questão da demarcação, né? Qual a importância de falarmos aí do marco temporal, né? Essa tese que defende que devem ser demarcados apenas as terras ocupadas até a promulgação da Constituição de 88, né? Só até esse momento. Enfim, queria que você falasse um pouco da demarcação. Como a gente estava falando no começo, hoje tem floresta em pé graças aos povos indígenas. E o que a gente precisa fazer, então, para continuar protegendo a nossa floresta? Para mim parece óbvio. A gente tem que demarcar esses territórios. Ainda existem muitos territórios no Brasil que não são demarcados, né? Muitas terras indígenas que estão em estudo, muitas terras indígenas que ainda sofrem conflitos e que continuam sofrendo conflitos por causa dessa não demarcação. E a gente já sabe também da inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Primeiro, porque a nossa história não começa em 88. É isso, né? O marco temporal vai dizer que a gente tem o direito àquela terra se a gente estava ocupando ela na data da promulgação da República. Mas eu te pergunto, como que a gente vai provar isso? Ainda que a gente estivesse lá, que provas que a gente vai ter? A gente não tinha câmera, a gente não tinha celular, a gente não tinha nada nessa época. Como que a gente vai provar isso? A outra coisa é, o marco temporal ele não leva em consideração a própria história do Brasil. A história que o Brasil nega até hoje, de invasão, de genocídio, de massacre, de esbulho.
que expulsou aquele povo daquela terra e que expulsa até hoje. Infelizmente, o que a gente está vendo é que expulsa até hoje, porque as invasões crescem e eles vão empurrando a gente da nossa própria terra, vão expulsando a gente da nossa própria terra, ainda que ela seja demarcada. Então, a demarcação é necessária, ela é necessária, né? Porque com a demarcação a gente tem ainda o direito garantido. Porque quando não se tem a demarcação, as coisas são ainda piores, porque eles mandam capangas para matar, para expulsar, ou então eles ficam tentando usar a própria justiça para tirar a gente da nossa terra. Mas é claro que a gente precisa de mais. A gente precisa que, de fato, essas terras sejam protegidas pelos órgãos de proteção. FUNAI, ICMBio, IBAMA, órgãos que foram enfraquecidos pelo governo também. A gente precisa retomar aquilo que a gente perdeu. A gente enfraqueceu as nossas leis ambientais e a gente sucateou os nossos órgãos. Então a gente precisa que esses órgãos funcionem. Hoje a FUNAI mesmo, a gente considera um órgão anti-indígena. Primeiro que tem um presidente, né, que está conversando com o outro lado, que está conversando, né, com o agronegócio, para tentar dar nossas terras para eles. Segundo que a gente teve uma promessa cumprida, isso a gente não pode negar. Esse governo prometeu que não ia demarcar 1 centímetro de terra indígena, e não demarcou. Então, o que a gente precisa é demarcar, e a gente precisa que os órgãos sejam fortalecidos, e a gente precisa que as leis sejam fortalecidas também. Porque o que eles estão tentando fazer é acabar com todo o avanço, com toda a luta que a gente fez durante todo esse tempo. E eu acho que, assim, são coisas óbvias também. A gente sabe, todo mundo sabe, que a gente precisa da floresta, principalmente agora que a gente está falando do quê? Mudança do clima. A gente está falando basicamente do fim do mundo, pelo menos do nosso mundo. E a gente sabe a importância das florestas quando a gente vai falar do equilíbrio climático do planeta. A gente sabe. Se você perguntar, as pessoas sabem, né? Elas não podem negar isso. E não podem negar porque a gente já está sofrendo as consequências disso. A gente já tem índices de calor muito mais alto. A gente já tem os desabamentos acontecendo no Brasil. A gente já tem as enchentes. A gente já tem a seca. Então, a gente já tem essas consequências acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer, que a gente acha que está sendo... Já é uma coisa que a gente já está sofrendo. E as pessoas sabem da importância da floresta para isso. Tanto que quando as pessoas vão, por exemplo, plantar água, elas fazem o quê? Elas plantam árvores. Porque a conta é fácil, né? A conta é fácil. Entra pela árvore e sai dela também, gente, né? Só que eu não entendo. É isso que pra mim parece ser tão óbvio, que a gente precisa das florestas e que, assim, se a gente perde elas, não adianta plantar, não adianta o ouro, não adianta nada. Do que vai servir tudo isso, todas essas coisas que as pessoas tanto compram, tanto acumulam, toda essa ostentação, porque riqueza para mim é vida. Riqueza não é isso. Do que adianta tudo isso se a gente não vai ter nada? Ou então se a gente não vai estar vivendo com qualidade de vida? Porque você imagina, do que adianta eu estar cheia de ouro se eu estou morrendo de calor? Se eu não consigo, né, ficar num lugar? Do que adianta eu ter um monte de ouro se a minha casa se a minha cidade está com enchente? Ou se as coisas estão desabando? Mas é claro que porque muitas coisas dessas também ainda não chegaram nas pessoas. Não afetaram muitas pessoas ainda. Por quê, né? Porque tá muito calor, mas a pessoa tá no ar-condicionado. Ou então ela não mora em áreas tão perigosas para as enchentes ou para os desabamentos. Mas o problema é que em algum momento isso vai chegar nelas também. E talvez quando esse momento chegue, seja tarde demais. Chay, a gente está em época de eleições, né? Então, um momento importante aí nesse tema. O que é importante observar na escolha de candidatos dentro dessa temática que a gente está tratando aqui? Para mim, falar de meio ambiente é falar de uma pauta suprapartidária. Isso vai além de candidatos.
entendeu? Ou deveria ir além. Isso não deveria ser uma pauta de uma pessoa. Todo mundo deveria falar disso, entender isso. Por quê? A gente tem saúde se a gente não tem meio ambiente? Não. A gente não tem nenhuma outra parte da nossa vida existe se a gente não tem um lugar de qualidade para viver. Só que eu vejo ainda muitas poucas pessoas, pré-candidatos, falando da pauta ambiental, trazendo a questão das mudanças climáticas para isso. Infelizmente é isso, parece que a Amazônia ainda está muito distante, parece que a floresta ainda está muito distante, que as pessoas ainda não falam nela, apesar dela ser o assunto mais importante que a gente está vivendo hoje no nosso país, que o mundo inteiro está falando disso. Mas aí nesse momento, o que a gente está fazendo também para mudar isso? Porque é aquilo, revolução não se faz, né? Se constrói. O movimento indígena, ele montou a chamada Bancada do Cocá, onde a gente teve os maiores números de pré-candidatos indígenas em vários estados, em todo o país, que estão falando disso, que estão falando de meio ambiente, que estão falando de qualidade de vida, que estão falando de mudanças climáticas e que estão falando e mostrando que falar disso vai muito mais além, né, do que falar só de floresta também. Porque, por exemplo, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando do que também? Saneamento básico. A gente está falando de água potável para todo mundo. Água de qualidade. E isso não é na floresta, isso é na cidade. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de quê? Transporte público de qualidade. Porque a gente vê esses monte de carros aí emitindo gases, né, do efeito estufa para o planeta. Só que a gente não vem dando transporte de qualidade para as pessoas. Né? A gente não, e esses transportes e o transporte que tem hoje, ainda assim não é um transporte verde. Quando a gente vê que existem outros exemplos já em outros lugares, que isso pode ser feito também. Então, a gente tem, né, essa bancada do Cocá trazendo essas pautas. A pauta da mudança climática, a pauta do meio ambiente, a pauta de um Brasil de verdade, porque é isso, eu acho que o problema da gente também é que a gente continua contando a mesma história e continua contando essa história até hoje, que não é uma história verdadeira, que ainda é a história do colonizador, que não é a nossa história, que não é a história de como o Brasil foi construído de verdade, né? Que não leva em consideração os povos indígenas, que não leva em consideração o povo preto. Ou seja, que história é essa? Que Brasil é esse? Quem que está representando a gente de verdade? A gente olha para lá e vê realmente o Brasil? Eu não vejo. E a gente sabe que o Brasil podia liderar, né, esse debate tão importante, que hoje em dia é urgente. E aí eu lembro, né, que você foi a única brasileira a discursar ali na COP26, a Conferência do Clima da ONU, em 2021. E aí eu te pergunto, quando que você se deu conta de que você tinha que ser uma voz ativa nessa luta? Então, meus pais são ativistas. Minha mãe, ela é ativista, ela fundou a Canindé, que é a organização do qual sou coordenadora hoje. A gente trabalha com mais de 21 povos indígenas no estado de Rondônia. Meu pai é o cacique do meu povo, um líder mundialmente reconhecido. Já ganhou, inclusive, prêmio da ONU pela proteção que ele fez e continua fazendo pelo território, pela luta dos direitos dos povos indígenas. Então, acho que não poderia, né, herdei um pouco isso deles também. Mas eu digo que quando a gente é indígena, nasce indígena, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, não tem como a gente ficar calado. Não tem como a gente simplesmente decidir, não vou lutar. Aquilo é a nossa vida. Aquilo que a gente vive, vem vivendo diariamente é a invasão. Imagina, alguém entra agora na sua casa, você tá aí tranquila de boa fazendo entrevista comigo, alguém entra e começa a destruir a sua casa, né, levar suas coisas, ameaçar a sua família. Tem como você não fazer nada? Não tem. É isso que vem acontecendo hoje com os povos indígenas no Brasil. Só que aí veio a COP, né? E veio toda também com aquilo uma grande visibilidade. E a visibilidade, ela ajuda muito,
né? Ela ajuda principalmente porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. É muito pouco se falado sobre o que realmente acontece nas terras indígenas na grande mídia. Tanto que no próprio debate dos presidenciáveis, pouco se falou de Amazônia. E em nenhum momento se falou de povos indígenas. Em nenhum momento se falou as duas palavras povos indígenas. E isso está acontecendo agora, né? A Amazônia está queimando agora, porque é até triste falar isso, mas a época do fogo começou e a Amazônia está queimando. A gente teve o pior dia, pior do que o dia do fogo, o pior dia de queimadas em 15 anos na Amazônia. A gente teve esse ano. E por que a gente, né, tá deixando isso acontecer com o nosso maior bem, com a nossa maior riqueza? Com a coisa mais importante que a gente tem no nosso país? Por que a gente não está fazendo nada também? Porque um exemplo grande disso, de como vai afetar todo mundo, foi quando teve o Dia do Fogo mesmo. Que foi no mesmo mês que São Paulo ficou escura por causa da fumaça que veio da Amazônia. E aí todo mundo ficou chocado. Só que assim, você imagina, São Paulo ficou escuro por causa da fumaça, você imagina como que estava a nossa casa, né? Você imagina como que estava a aldeia. E as pessoas não estão falando disso. Então a visibilidade é muito importante para denunciar aquilo que não vem sendo dito. E mais do que isso, para desmentir também o que não é verdade. Porque quando eu fui na COP, o que estava acontecendo, né, no stand do Brasil era um greenwashing. E o Bolsonaro continua falando, não, a Amazônia não está queimando, não. Isso não é verdade. Chay, a gente tem ali uma liderança de jovens indígenas aparecendo, né? Então, isso é ótimo, você faz parte dessa geração. E qual o papel dessa nova geração, eu pergunto? Eu acho que o papel dessa nova geração é exatamente esse, de usar essas novas tecnologias como armas. A gente entendeu o poder das mídias, a gente entendeu o poder da tecnologia, das redes sociais, e hoje a gente usa isso a nosso favor, não só para a proteção dos nossos territórios, não só para denunciar o que está acontecendo, mas para preservar nossa cultura também. Então essa nova geração traz isso. Que é isso. O meu avô, que nem falava português, não sabia mexer nesse negócio de celular, de internet, de computador. O meu pai, ele já sabe um pouco, mas não, né, do mesmo jeito que a gente sabe. E agora, o Zurueuauau, a gente está fazendo filme. A gente está produzindo filmes sobre o que está acontecendo com a gente. Através do nosso olhar. Não agora no olhar do outro também, sabe? Não só do outro falando da nossa história, mas a gente falando sobre o que a gente entende, sobre o que é ser indígena, sobre como a gente vê o que está acontecendo com a gente, entendeu? Então, essa nova geração traz isso. Traz toda essa força de juntar o ancestral com o que a gente tem também de poderoso aqui nessa outra sociedade, que é a tecnologia. Para finalizar, Chay, você falou aí do seu pai, né, Almir Suruí, é um grande cacique aí. O que ele te ensinou de mais importante aí? Algo que você poderia compartilhar e que serve de ensinamento para todos? Meu pai me ensinou, eu não sei do que de mais importante, né? Mas meu pai me ensinou isso. Ele me ensinou a amar a floresta. Porque eu acho importante a gente falar da beleza da Amazônia também, né? Do que tem de bom. E meu pai me ensinou a ouvir a floresta. Ele falava tanto que eu falei no meu discurso na COP. Minha filha, você tem que ouvir o que as árvores, o que o vento, né? O que o céu está dizendo para você. Porque é isso, a gente é conectado com a floresta. Então, acho que o mais importante que meu pai me ensinou também é amar. Amar a floresta, amar o nosso território. Porque quando a gente ama, a gente luta por isso também. E acho que é isso, as pessoas acabaram perdendo um pouco dessa conexão com todo. Com a floresta, com o planeta, com o meio ambiente. E se perdendo essa conexão, elas pararam de se ver ali também. Não conseguem mais se enxergar ali. E eu não tô falando para todo mundo viver na floresta, né? Mas só para entender a importância que ela tem
para a vida de todo mundo. E meu pai me ensinou isso. E continua me ensinando, não só meu pai, mas todo o meu povo, que a floresta, ela protege, ela alimenta, ela cura com seus remédios. E isso, ela dá tudo pra gente. Chay, muito obrigada por essa conversa e boa sorte aí no lançamento do filme. Obrigada, eu que agradeço, foi uma ótima conversa. E todo mundo vai ver O Território nos cinemas dia 8. Beijo. Para saber mais sobre como podemos salvar a Amazônia, eu te convido a entrar no site da Gama, tem uma edição inteira sobre o tema. A gente traz uma entrevista com a jornalista Kátia Brasil, que vive na Amazônia há 30 anos e é cofundadora e editora da agência Amazônia Real. Uma reportagem sobre o trabalho de quem mapeia e monitora a floresta por meio da tecnologia. Traz ainda a série Conversas sobre a Amazônia, que reúne profissionais que conhecem, pensam, estudam essa região, trazendo caminhos para ajudar a proteger a floresta. E para terminar, tem o bloco de notas, com dicas e referências da redação. Nas plataformas de áudio como o Deezer, Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.